A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a pastora Cida e nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem preparado, para cada um de nós, agradecer por esse dia, agradecer pela graça dele, agradecer pelas maravilhas, pelos livramentos, por tudo que o Senhor tem nos concedido, agradecer a ele porque ele é bom e as misericórdias dele duram para todo sempre. Nós vamos compartilhar uma palavra no dia de hoje que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, o verso é o 29, que nos diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Irmãos, nós aprendemos que o que marcou a Páscoa do povo de Israel foi a morte de um cordeiro. E o seu sangue nos umbrais das portas, marcando que naquela casa tinha sacrificado um cordeiro, foi o suficiente para que o anjo da morte, vendo aquele sangue, passasse por aquela casa e não destruísse, não matasse os seus primogênitos. E aqui nós vimos, nós acabamos de ler, onde João diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse isso quando ele viu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor ia se aproximando dele, ele fala que ele era que esse era o Cordeiro de Deus que tira, que limpa o pecado do mundo. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, separados estamos da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é a morte. E o que o homem não pode é perdoar o seu próprio pecado. O homem não pode limpar a si mesmo. E a única maneira que temos de escaparmos do nosso pecado ou da morte é estarmos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, debaixo do sangue de Jesus Cristo, o nosso substituto. Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue dele é o suficiente para salvar você e sua casa. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque ele veio, é digno, porque foi morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, diz Apocalipse. Que ele veio e ele era o digno, por quê? Ele era o digno de abrir o livro e desatar os selos. Por quê? Porque ele comprou com seu sangue. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser adorado. Porque ele comprou, através do seu sangue, ele comprou homens para Deus. De toda tribo, de toda língua, de todo povo, toda nação. Tudo foi comprado pelo sangue de Cristo. Ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Nós que estávamos separados, nós que estávamos desgarrados da presença de Deus. Então ele nos reconciliou com Cristo. Quando ele disse na cruz, estar consumado, os seus inimigos, os seus adversários, pensam que venceram. Que a cruz tinha detido Cristo, que ali tinha acabado, Cristo e o seu evangelho não iria mais para frente, eles acreditavam que ali aquela morte de cruz tinha sido o suficiente para poder parar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que morrendo Cristo, ele vai até o inferno e diz que tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? Se o salário do pecado era a morte, ele pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Sabe, onde está? Cadê, ó morte? Cadê a tua força, ó morte? Né? Cadê a força? Cadê a sua força? Aonde está? Onde está a sua força? Se a força do pecado, né? Se a força do pecado da morte é o pecado, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. O que dava força ali o pecado era a lei, né? O que animava a morte era a lei, mas graças a Deus, porque ele disse estar consumado, né? Ele disse estar consumado, e por isso a morte foi vencida. A morte foi vencida e todos acreditavam, né? Acabou seu ministério, né? Acabou todas as coisas, mas foi quando Jesus é morto, foi através da sua morte, sabe, que nós conseguimos a justificação pelos nossos pecados. Foi a morte de Cristo que dá força, que dá combustível aos seus discípulos, para que eles pudessem pregar o evangelho como eles nunca tinham pregado. Foi a morte de Cristo, foi ele morrer na cruz, sabe, que nos dá a condição de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que após ele morrer, umas mulheres, né, vão visitá-lo. E ali elas encontram o túmulo vazio e elas ficam se perguntando, cadê? Aonde ele está? Um homem, um varão aparece para elas, um anjo do Senhor aparece para elas e pergunta para elas por que estão procurando no meio dos mortos quem vive. Por que vocês estão procurando aí no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E por isso que é digno, né, de ser adorado. A morte não pôde detê-lo. A morte já não tem a última palavra. A última palavra agora é de Cristo. A última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está? Cadê a tua vitória, ó morte? Né? Ela não tem mais poder, ela não tem mais forças sobre aquele que aceita o sangue do Senhor. Ela não tem mais força sobre aquele que aceita, que acredita no Senhor. Irmãos, meus irmãos, nós somos pecadores, sim. Nós somos pecadores. Mas o Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele pode nos perdoar. O sangue de Cristo, Ele pode nos purificar. Ele pode nos purificar e nos dá direito à vida eterna, nos dá direito à vida, uma vida com Cristo. Que a gente não venha perder essa oportunidade. Que a gente não venha perder essa oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus, de recebermos aí de graça aquilo que Deus já conquistou, aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele morreu, é verdade, mas ele não está morto. Se você for no túmulo do Senhor, assim como aquelas mulheres foram, você vai encontrar o túmulo vazio, porque ele vive. Ele vive e ele ressuscitou. E é por causa dele, sabe? Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive e é digno de ser louvado, de ser honrado. Ele é o Cordeiro digno de receber a nossa gratidão. Ele é o Cordeiro digno de receber o nosso louvor. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou. Ele vive. Ele vive. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vive para todo sempre. E que esse sangue de Cristo, sabe, que ele te alcance. Eu quero te dizer que a nossa religião não nos salva. As nossas obras não nos salvam. Nada pode nos salvar senão o sangue de Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de salvação. Somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos salvar. Não é só Ele, somente Ele. E que Ele possa te alcançar em nome de Jesus.
que Ele possa te dar graça, que Ele possa te fazer sentir a alegria de servi-lo. Né? Que a alegria do Senhor, a alegria dele, sabe, te envolva nesta hora. Que a alegria do Senhor possa te envolver, sabe, que a graça de salvação do Senhor te envolva, que o Senhor inflame o seu coração de fé, sabe, de alegria de poder viver para Ele. Que este mundo, sabe, que este mundo não venha te iludir, que esse mundo não te iluda, sabe, porque o pecado, ele pode até dar prazer momentâneo. O pecado pode nos dar prazer, sim. Pode te trazer alegria, sim, naquele momento, mas ele não é capaz de te dar salvação. O pecado não é capaz, né, de te fazer, de te manter feliz. Somente o Senhor Jesus é capaz de te dar alegria, te dar felicidade e te dar salvação. Somente através do sangue de Cristo, do Cordeiro que foi morto, que foi imolado, mas ressuscitou para a glória dele. Sabe, somente esse Cordeiro é digno de te dar salvação. Então ao Senhor, honras e glórias para todo sempre. Ao Senhor, o louvor para todo sempre. Ao Senhor, sabe, toda honra e toda glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor restaure a sua fé, que o Senhor te dê forças em nome do Senhor Jesus. Sabe, que Ele abra os seus olhos espirituais para que você possa ver, sabe, que Ele é a única salvação para nós, para você, para sua casa, para essa nação. Que o sangue de Cristo nos alcance em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você, né, meu irmão, minha irmã, se você acredita nessa palavra, se você acredita nessa palavra do reino de Deus, que você possa também compartilhar ela com mais alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém que está sofrendo. Compartilhe essa mensagem com alguém que está sem esperança. Compartilhe essa mensagem porque tem pessoas tentando tirar a sua própria vida porque não tem mais esperança. Então compartilhe essa mensagem porque fala que essa mensagem está dizendo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa solução. Ele é o Cordeiro de Deus que tira